capítulo 8, versículo 31 ao 32 para começar. Eu quero chamar a atenção hoje dos irmãos o seguinte: como a gente reage às questões da nossa vida? João 8, 31 e 32. Como nós reagimos, como nós agimos, como nós temos tentado fazer a nossa vida, como temos tentado resolver as questões. E ali diz o seguinte: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Lá voltando atrás um pouquinho, no 8, capítulo 8, versículo 12, diz o seguinte: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Pode tomar assento, irmãos. Às vezes machuca a gente, às vezes complica. Só que às vezes agir como Jesus é complicado, é difícil. Porque Jesus, impossível sermos como Jesus. Eu digo para todo mundo, é impossível. Não tem como ser como Jesus. Mas eu posso ser como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então eu quero ser como o apóstolo Paulo para imitar Jesus. Amém. Tem horas que Jesus é brando, ele é calmo, ele é tranquilo. Mas tem momentos que Jesus age com autoridade. Ele impõe. Ele coloca as coisas no seu lugar. Tem horas que Jesus se cala e sai de fininho. Nós vamos ver aqui nesse capítulo 8. Deu uma lida em todo o 8, né? Jesus, né? Ele tinha ido lá no versículo seguinte, que entretanto ele foi para o Monte das Oliveiras. Foi lá orar, né? Conversar com Deus. De madrugada voltou, no versículo 2, olhem bem. De madrugada voltou novamente para o templo. Então eles entendem-se que ele estava no templo, foi orar nos Montes das Oliveiras e novamente ele retorna para o templo. E todo o povo ia ter com ele, assentado, os ensinava. Glória a Deus, aleluia. E assentado os ensinava. Jesus sentava ali, né? É interessante, por que a gente não põe uma cadeira aqui? Poderíamos. Talvez porque os homens sejam tão soberbos que acham que tem que ter um púlpito na frente. Talvez por isso, não sei por que criaram o púlpito. Nunca pesquisei sobre isso. Se Jesus ensinava sentado, por que eu não posso me sentar? Mais cômodo, até porque meus cultos são um pouquinho longos, né? Então seria mais cômodo para mim, não, mas vamos pagar o preço. É assim, vamos. Então Jesus estava ensinando no templo, ele volta para ensinar no templo. Interessante, Jesus não era o maioral das sinagogas, ele não era o sacerdote, mas reconheciam ele, alguém convidou ele para ir pregar. Ele não entrou ali por acaso, e vou ali, chegou e tomou conta, você fala no meio do povo, não. Porque se tinha ordem e decência, e a seita dos judeus, que era dominante na época, né? Tinha os saduceus, os saduceus tinham aquelas questões, eles estavam mais preocupados com dinheiro. Os fariseus, mais religiosos, então eles geralmente dominavam as sinagogas, onde tinha os escribas, que eram os mestres, doutores na lei, os homens que escreviam. Então Jesus foi convidado ali. Deram a liberdade para ele ministrar. E que interessante, em momentos eles davam a liberdade, em outro momento eles iam lá e cutucavam Jesus, expulgavam Jesus. E ali nós vamos lá. Então Jesus estava, no versículo 2, Jesus estava ensinando no templo, né? Com toda aquela maestria dele, todo aquele conhecimento que ele tinha. Jesus vivia a palavra, ele era a essência da palavra, ele era a própria palavra. Por isso que ele não tem como sermos como Jesus. É impossível. Até porque alguém disser que vai ser como Jesus, idêntico, igual, semelhante, ele já está pecando. E quem, né, se disser que não é pecador, não é que alguém vai dizer que não é pecador. Jesus não foi pecador. O único homem que Jesus vai falar na terra que não foi pecador, Jesus de Nazaré. Então se eu disser que eu sou igual, não semelhante, igual a Jesus, eu já estou pecando. Como é que eu vou dizer que eu não sou pecador? Então eu já me faço pecador e por isso eu vou ser condenado. Então, mas nós vamos tentar ser semelhante a Jesus. Aleluia. É uma questão do cristão, né?
E eu vou pular ali no versículo 7, diz o seguinte: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, que ali Jesus foi explicando, foi falando, e eles questionam, né, Jesus? Aquele que dentre, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Então Jesus vem com uma palavra um pouco pesada para o povo ali. Jesus não poupa as palavras em determinados momentos. Ele não poupa a sua autoridade. Ele impõe a sua autoridade. Mas naquele momento, nem todos os momentos Jesus vai agir assim. Lá no versículo 8, capítulo 8, versículo 8, e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Porque aí depois vem aquela parte onde ali aquela parte que traz a mulher adulta, coisa e tal, ele vem com a palavra um pouco pesada, e ele acaba ignorando eles, né? Ele diz que quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? Porque os fariseus trouxeram essa mulher adulta para ver qual a reação de Jesus. Glória a Deus. E Jesus simplesmente diz aquela palavra e todos se retiram, porque eles não têm o que fazer. Quem é que não é pecador? Constrangidos pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, o pessoal se retira. Então Jesus afrontou eles, mas de uma forma mais serena, conhecedor da lei, que eles não tinham o que fazer, eles simplesmente ficaram com as mãos amarradas. Veja uma forma de Jesus agir, a habilidade dele de resolver as questões. E ele ignora eles, volta escrevendo no chão, não dá bola para aquele povo. Por que ele vai dar bolas? Então tem momentos que nós não podemos, temos que ignorar certas coisas. Temos que virar as bolas, deixa passar, deixa quieto. Não é o momento. E aí nós vamos chegar no versículo 11. Respondeu, aí Jesus pergunta para a mulher: alguém tem pecado? Tem alguns aqui dos teus acusadores? Porque eles todos saíram dali, quando Jesus afronta eles, quando Jesus questiona eles. Todos eles saem dali. E aí Jesus, com autoridade, ele absolve aquela mulher. Aí Jesus age com autoridade, porque não havia acusadores. Segundo a lei, deveria haver acusadores para alguém ser condenado. Mas se não tem acusador, tu está absolvido. Glória a Deus. E aí Jesus exerce algo que Deus lhe deu: a autoridade, poder. Só que de uma forma mais tranquila ele soube agir naquele momento. Ele quis agir naquele momento de uma forma mais tranquila, porque ele tinha autoridade. Eles não tiveram o que dizer contra Jesus. E aí nós vamos lá para o 8:19, que é um pouquinho longo, eu não vou me deter muito, irmãos. Eu vou dizer para vocês: leiam todo o capítulo, meditem, né? Se alguém quiser todas as passagens, eu tenho como passar para vocês depois, não tem problema. Lá no 8:19, e então eles perguntam, que mais ou menos questionam, então eles perguntaram: onde está teu pai? Respondeu Jesus. Que depois, uma série de questões ali de conversa, eles retornam, né? E Jesus começa a falar que ele é filho de Deus e coisa e tal. E eles perguntam: onde está teu pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se conheceis a mim, também conheceis a meu pai. Vejam que Jesus já dá uma apertadinha. Aí no 20, proferiu estas palavras no lugar do gasofilácio. Lugar do gasofilácio na tesouraria. Opa, como assim? Como é que Jesus estava na tesouraria? O que ele estava fazendo na tesouraria? Alguém convidou ele para chegar até a tesouraria, por algum motivo. Jesus não ia se enfiar na tesouraria lá da sinagoga, assim, sem ninguém mandar, sem ninguém pedir, sem ninguém autorizar. Jesus era muito educado. Ele tinha que dar o exemplo. Então, se ele estava na tesouraria, alguém deu-lhe a devida importância. Alguém reconheceu a sua autoridade, a sua importância, né? Quando ele ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a hora. E aí estamos aqui no 20. Nós vamos para o 8:38 ao 47. Vamos dar um pulo, porque eu tenho mais umas passagens bem. Isso aqui, ó. Responderam, pois, os judeus, e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que é samaritano e tens demônio? Porque Jesus falou algumas coisas ali, eles não gostaram e quiseram dizer que Jesus era endemoniado. Olha bem, replicou Jesus, olha a palavra agora de Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo: se alguém guardar a minha palavra, não
verá a morte eternamente. Então Jesus já começa a dar uma apertadinha ali. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos, isso no versículo 52, de que tens demônio. Olha a audácia dos judeus, do povo de Jesus. Eles tinham, vou dar uma paradinha, olha bem, convidaram Jesus para o templo, para Jesus pregar. Ele foi. Aí convida ele até a tesouraria, está lá a tesouraria ministrando, porque alguém convidou ele. E aí daqui a pouco eles se revoltam contra Jesus e querem tirar a autoridade que eles mesmos haviam dado. Algum sacerdote, alguém dos principais da sinagoga deve ter dado autoridade, deve ter convidado ele para prender até ali. Ele não entrou assim porque ele disse, foi invadindo. Mas quando Jesus afronta eles, quando Jesus vem com palavras da verdade, vem lhes explicar a verdade, vem lhes trazer o reino de Deus verdadeiro, que eles não tinham entendido. Eles só sabiam aplicar a lei fria, gelada. Eles não compreenderam a lei. Aí eles afrontam Jesus, olhem bem. Disseram-lhes os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Versículo 54. Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Jesus não estava se glorificando, porque a glória dele nada é. Olha o Jesus deu isso, se colocando lá embaixo. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentirosos. Imagina tu dizer isso para a igreja, para os irmãos da igreja aqui pregando, chamar vocês de mentirosos, que absurdo. Mas Jesus chamou porque ele tinha autoridade, deram autoridade para ele naquele local. Mesmo afrontando ele, Jesus teve que vir com uma palavra um pouco mais pesada. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo sua palavra. Eu guardo a palavra de Deus, eu guardo a palavra do meu Pai. Eu estou aqui para guardar as coisas do meu Pai, para ensinar as coisas do meu Pai. É isso que Jesus estava dizendo. O meu Pai que eu conheço, vocês não conhecem. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Porque Jesus viu o dia de Jesus. Abraão entendeu, havia entendido lá atrás no Velho Testamento, Deus já ministrando próximo sobre isso. Abraão entendeu que Jesus viria um dia. Deus já havia revelado a Abraão essas questões. Então nós vamos ver que Jesus pega um pouquinho pesado aqui nas palavras, com mais autoridade, com mais força um pouco, porque havia necessidade. Glória a Deus, Senhor. Olha, ele chama todo mundo na sinagoga de mentiroso. Mas Jesus, aquele do amor, aquele que pregava o amor, aquele que mostrava que a lei não deveria ser tão dura assim, mas ela deveria ser aplicada com sabedoria. Como assim, Jesus? Mas ele era Jesus, ele estava tentando nos ensinar que há momentos para todas as coisas, uma palavra lá atrás, em Deuteronômio, se não me engano diz, que há momento para todas as coisas sobre a face da terra. E Deuteronômio diz que há tempo até para a guerra, meus irmãos. Há tempo para a morte, há tempo para a vida, há tempo para amar, há tempo para ensinar, há tempo para ficarmos calados. E aí olha que interessante aqui. Respondeu Jesus: em verdade eu vos digo, antes de que Abraão existisse, eu sou. Glória a Deus. Olha, eu sou. Porque antes que Abraão existisse, Jesus era. Ele estava lá na criação do mundo junto com o Pai. Pai, Filho e Espírito Santo estavam lá criando o mundo. Então antes que Abraão, o pai dos judeus, estivesse ali, Jesus já estava. E eles não entenderam. Olha aqui no 59. Então pegaram em pedras para atirar nele. Mas Jesus se ocultou. Uma outra Bíblia que eu tenho, na textual, diz que Jesus se escondeu. Foi ocultado, foi escondido, né? Foi protegido talvez. Se ocultou e saiu do templo. Glória a Deus. Por quê? Eles convidam Jesus. Aí Jesus dá autoridade para Jesus falar. E aí Jesus vem com uma palavra pesada. Eu vou xingar Jesus. Eu convido um pregador para vir aqui. O pastor me convida para vir para aqui. Eu trago uma palavra pesada. Foi o que Deus me deu. Isso toca em alguma coisa, por exemplo, da pastora. Vou falar porque eu tenho. A gente sabe a integridade da pastora, compreende o que eu estou dizendo. Posso usar ela como exemplo. Eu trago algo que fere ela. Aí ela vai ficar brava comigo, vai me xingar.
Vai me chamar para o lado, irmão, mas eu te convidei para pregar e tu vem aqui e tocou lá na minha filha, tu sabe que eu tenho esse problema, tocou em mim. Mas como, meu irmão, que tu vai fazer isso? O que eu vou dizer? Vou ficar quietinho e vai sair. Vou embora. Então, cada momento é um momento. Cada questão é uma questão. Há um momento de autoridade, há um momento de te calar. Há um momento de revidar e dentro da palavra. Há um momento da gente saber nos expressarmos. Aleluia, Senhor. Agora nós vamos lá para Marcos 5. Glória a Deus. Vamos lá para Marcos 5. Vamos voltar para trás um pouquinho antes de Lucas, logo depois de Mateus. Aleluia. Isso que eu digo, não é fácil ser cristão, não é fácil matar nossa carne todos os dias. Um balaio de leão na nossa volta. É um monte de cavalo dando coice, de boi dando grupada. Marcos 5. Sabe? É muita coisa. Glória a Deus, Pai. Não. Será que é fácil? Às vezes as pessoas dizem assim, mas é fácil para o irmão de empregar, mesmo o Eduardo não estando lá muito bem cuidado, porque ele é só padrasto. Se eu disser para vocês que a barba dele está ficando igual a minha, o que eu posso dizer? Eu fiz a barba dele hoje, a barba dele está ficando igual a minha. Então, é meu filho. O amor que ele tem por mim é algo. Só que eu tenho que estar aqui. Eu tenho que estar aqui. 5. Versículo 21 e o 24. Glória a Deus, Senhor. Olhe bem. Aqui nós vamos falar lá da filha de Jairo. Jairo, maioral da sinagoga, um homem importante na sinagoga, se não líder, mas um homem de liderança, um homem judeu. Marcos 5, 21. Um homem que era bem visto, um homem respeitado pelos judeus. Ainda mais, imagina ser respeitado por um fariseu, aquele cara religioso, aquele cara que tinha aquela casca, aquela polpa toda. Tu ser respeitado, ser maior na sinagoga não era qualquer um, não. Não pegava qualquer pelagraio para ser. Tinha algumas questões que eram avaliadas. E Jairo ele era o cara, aos olhos dos homens. E diz ali o seguinte: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, no versículo 24. Aí nós vamos ver o Jairo, um homem importante. Imagine um ministério grande, com um dos administradores do ministério, um dos pastores, sei lá, o título que vamos usar, não vamos, indiferente. Desesperado diante de um profeta, de um outro profeta. Ele suplica a Jesus: por favor, pelo amor do nosso Deus, pelo amor do pai Abraão. Imagina o Jairo dizendo: vai até minha casa, minha filha está mal, minha filha está morrendo. Tu pode salvar ela, tu tem o dom de cura. Vai lá. Havia necessidade de fazer tanto? Não. Se eu tenho o dom de cura e alguém chegar e dizer: meu irmão, vem comigo que a minha filha está morrendo, vai lá e tu vai orar para salvar ela. Mas eu estou indo, eu não quero. O irmão não precisa nem me pedir muito. E pode chegar com o maior falta de educação: meu irmão, vem comigo que é tua obrigação, vamos lá, eu vou. Mas aí Jairo humildemente se humilha diante de uma multidão, e não se humilhou sozinho com Jesus no cantinho, não. Ele chega no meio da multidão. O interessante é que a pastora Rosângela fez aqui, sábado, ela pediu, né? Quem quiser se humilhar aqui diante do altar. Nós temos que nos humilhar, pode ter gente olhando, qual é o problema? Não há problema, nós temos que nos humilhar mesmo diante do Senhor. Temos que parar com essa nossa casca aqui. Do dia que esse corpo perder a vida, vai apodrecer. Igual o estrume da vaca que apodrece ali, ó. Essa é verdade. Isso é verdade. Se Jesus não voltar antes, vai apodrecer ali. Então nós vamos ver ali que Jairo se humilha diante dos pés de Jesus. Diz: Jesus, vem comigo, Senhor, vem comigo. Vem comigo. Vem até a minha casa. Jairo convida Jesus, reconhece a autoridade de Jesus e convida Jesus para ir até a casa dele. Lá em Marcos 5,37, vamos ter que pular, né? Porque
Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Tinha uma grande multidão, com certeza toda aquela multidão que seguia Jesus, que ia ver os milagres de Jesus, ouviram aquele pedido de Jairo e iam querer ir junto. Mas Jesus, no momento claro, disse: ó, fui convidado por alguém para ir na casa dele. Não foi no templo, não, na casa dele. Algo reservado para ele, para a família dele, que não é para todos, é a tua casa. É um lugar onde tu tem domínio, onde tu é o sacerdote. Glória a Deus. Eu não posso levar todos comigo, não. Esse povo todo não pode ir comigo. Eu tenho que ter educação. O máximo que eu posso fazer é levar aqueles mais chegados meus. Glória a Deus. Aqueles que compreendem o que eu tenho pregado, aqueles Pai. meus assessores. Então ele leva só 13. Podia ter levado mais discípulos, não, levou só 13 ainda. Para não criar muito tumulto, não criar muita coisa. Oh, glória a Deus. Os demais não vão comigo. Somente vocês 3. Uma questão de educação. Uma questão de ética de Jesus. Glória a Deus. Até já prevendo outras coisas que poderiam acontecer naquela multidão, naquele tumulto todo, porque todo aquele povo vendo os milagres. Jesus sabia o que ia fazer. Jesus sabia de tudo. Jesus só estava cumprindo aí para mostrar para nós. Porque ele sabia, ele não precisava nem ir lá. Ele podia ter pego, ó, pá, está curado, ó, está curado, assim como se fez com o servo do centurião. Mas não, Jesus tinha que ir lá para me ensinar a mim, para ensinar a nós. Porque senão a gente não ia aprender como fazer e como agir como Jesus. Amém. E aí nós vamos lá no 5:40. Olha, aí Jesus chega lá, tem um monte de gente chorando, porque era o velório, né? O que acontece? Quem é que estavam lá? Parentes de Jairo, creio eu, e os amigos mais próximos, as pessoas mais chegadas, estavam dentro da casa dele, porque estranho não deixaria entrar dentro da sua casa. Estão lá chorando, né? E fazendo toda aquele alarde, porque até o velório dos judeus daquela época assim, era bem alardoso, bem muita falação, choradeira. E tem aqueles aproveitadores que ainda vêm, fazem, não estão nem aí com a morte da pessoa. Eu sempre fui muito velório. Tem gente que vai para chorar em velório só para se aparecer, para se mostrar. Olha, ele está triste com a morte da pessoa, não está nem aí. Cada um faça com seus sentimentos. Aí Jesus chega lá e vê aquele alarido todo. Jesus diz o que para eles? 5:40, tá? E riam, e aí eles dão risada de Jesus, porque Jesus vai dizer que ela não estava morta, né? Que ela só dormia, e riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Então eles riram de Jesus, eles debocharam de Jesus, aqueles que estavam lá, porque a menina estava morta. E o que aquela gente ia acrescentar ali? O que aquela gente ia agregar ali? Nada, ia dificultar, ia atrapalhar, ia criar tumulto. Pessoas que não têm noção, não tinham noção nem de quem era Jesus. Porque eles já deveriam conhecer Jesus, sim, porque todos conheciam naquela região e naquela época. Porque riram, não creram. Riram porque eram mal educados, porque queriam era criar tumulto mesmo. Então o que Jesus faz? Saiam daqui, vocês não devem estar comigo. Saiam. Então Jesus age novamente com uma certa autoridade, mandou que eles se retirassem. Mas Jesus estava na casa de Jairo. Mas Jesus foi mal educado, ele está na casa do Jairo, manda os parentes do Jairo e os amigos do Jairo saírem. Sim, Jairo convidou ele para ir até sua casa. Jesus não foi até a casa. Se Jesus tivesse ouvido falar que a filha de Jairo estivesse morta e ele vai lá para ressuscitar, certamente imaginei Jesus agiria de uma forma diferente. Ele chegaria ali e imporia as mãos e reviveria ela, ressuscitaria a menina. Por quê? Porque ele não foi convidado para ir lá, ele foi porque ele teve compaixão e foi. Mas nesse caso ele foi convidado. Então Jairo deu a autoridade dentro da casa dele. Na minha casa tu tem autoridade. Pode fazer como te convém, pode fazer como tu quer. Porque eu confio em ti, eu confio na tua autoridade, eu confio no teu discernimento. E aí Jesus vai e age com a autoridade. Saiam vocês daqui. Saiam vocês daqui. Ah, glória a Deus, estou conseguindo seguir meu roteiro hoje. E até tem uma passagem aqui que me lembra, né? Em 1 Coríntios 33 diz: porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Paz quer dizer o quê? Tranquilidade, organização, ordem, uma só autoridade. Foi o que Jesus fez: paz, tranquilidade ele precisava ali. Não tinha por que ter tumulto. Deus não é Deus de confusão, ele é um Deus de paz. Então Jesus cria paz e tranquilidade para ressuscitar aquela menina. Porque vocês imaginam, você vai todo aquele montão de pessoas com ele. Aí ainda chega lá, tem mais aqueles perturbosos que estavam chorando a morte da menina, sem a menina estar morta.
Não creram no poder de Deus, eram filhos de Deus, filhos de Abraão, como eles se diziam, e creem em Deus e conheciam a lei de Deus, sabiam que os profetas curavam e até ressuscitavam, só que eles não criam. De que adiantaria aquilo para Jesus? Estaria só para atrapalhar. Então Jesus manda que saiam todos, porque Jairo deu autoridade na casa dele. Mas claro, se Jairo não tivesse dado essa autoridade, eu imagino que Jesus não faria isso. Amém, Senhor. Agora nós vamos pular lá para João, capítulo 2, versículo 13. Vamos voltar para João de novo. Porque aqui nós estamos vendo várias formas de Jesus agir. E aí a grande questão, né, é nós tentarmos agir como Jesus. Imitarmos o apóstolo Paulo, assim como ele foi imitador de Cristo. João capítulo 2, versículo 13. Até tem um título interessante na minha Bíblia: Jesus purifica o templo. Eu até não me apego muito aos títulos que tem nessa Bíblia aqui, e de nenhuma Bíblia, porque eu vou muito pela palavra, eu pego várias para estudar, então eu acabo nem. Então agora até me chamou a atenção, né, que Jesus purifica o templo. Aqui é um momento complicado de explicar Jesus. Neste momento, mas para tudo há uma resposta. Na vida nada fica em oculto, nada fica sem resposta, nada fica sem discernimento. O Espírito Santo vem para nos ensinar, vem para nos dar discernimento e não deixa nada em escuro. E diz o seguinte: estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, como era costume na época, né, irmãos? Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas. Vou dar uma paradinha aqui para não explicar. O que eles faziam? Eles vendiam esses animais porque as pessoas iam ter o templo de Páscoa, lá conforme os seus pecados, os sacerdotes diziam o que eles tinham que fazer. Só que alguns estudos paralelos que eu fiz, entende-se que os sacerdotes do templo faziam o quê? Colocavam ali os parentes no pátio, venderam animais, colocavam os parentes, amigos, e tinha aquela velha jeitinho brasileiro. No Brasil tem muito disso, eu não posso, né, tapar o sol com o pneu. No Brasil tem muito disso, jeitinho brasileiro, propina, já tinha naquele tempo. Dá até para dizer que os brasileiros copiaram da Bíblia, né? O cara que inventou propina, ele conhece um pouco da Bíblia, só que ele é um falso profeta, daqueles que usam a Bíblia para o proveito próprio e para usar para o mal. Vamos se acertar com Deus. Não estou nem preocupado com eles. E também os cambistas assentados. Os cambistas eram o seguinte: toda moeda que vinha de fora era cunhada com alguma imagem, era uma moeda pagã, uma moeda profana pelo entendimento da época. O que eles faziam? Eles tinham uma moeda própria ali, eles tinham uma casa de câmbio. Talvez até na hora de fazer o câmbio eles já apertavam e exploravam aqueles que ali iam judeus e iam também gentios que já estavam aprendendo sobre Jesus. E o que acontece? Eles aí também estavam fazendo um jeitinho para ganhar dinheiro. E aí olha que Jesus, e aí Jesus vê tudo aquilo ali. Outra, a casa de oração, a casa do Senhor. Olha que a reação de Jesus. A reação de Jesus. Está citado, versículo 15: tendo feito um azorrague, que eu não lembro, mas é um chicote, né, de cordas. Então assim, uma paradinha aqui. Ele pegou cordas e trançou um chicote. Isso não se faz muito rápido. Fico pensando, por que Jesus trançou um chicote? Por que ele pegou a corda e não sei o que fazer com a corda? Porque ele teve que parar, pensar, analisar e ver como ele ia fazer. Então ele trançou, talvez até para se acalmar a sua parte carnal, para nos mostrar que temos que ter domínio próprio, temos que acalmar a nossa carne. Então ele trança o chicote. Expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Por que chicote? Por que chicote? Eu estava pensando, por que Jesus trançou um chicote? Chicote. Quem que usava chicote naquela época? E no Brasil o coronel se usou também. Aquele que tinha poder, aquele que tinha autoridade sobre alguém. Chicote, quem que usava chicote naquela época? Aquele que tinha escravos e servos. Que era a forma de punirem muitas vezes os escravos e servos. E punirem também os judeus. E os povos pagãos daquela região toda
Utilizavam as chicotadas como punição para quem cometia um Glória a crime. Deus, Senhor. Então o chicote é sinônimo de autoridade. Jesus faz um chicote porque Deus não acorda, não. Ele fez um chicote para mostrar que ele tinha autoridade. Ele era o filho do Pai, o filho do Deus Altíssimo. Então ele lança o chicote. Eu tenho autoridade para fazer o que eu estou fazendo, porque eu faço em nome do meu Glória a Pai. Deus. A casa do meu Pai não é casa de negócio, não é casa de deturpação, não é casa de exploração. Jesus, Senhor. Saiam daqui, porque Oh, glória a no Deus. finalzinho diz a casa. Olha bem aqui no versículo Nome de 15, Jesus. 17, até me perdi aqui. João 15, 17, olhem bem o que diz aqui, 17. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Oh, glória a Deus. O zelo pela casa de Deus consumia Jesus, chamava atenção, incomodava, mostrava a Jesus que tinha que ser zeloso. E se eu sou cristão, eu tenho que ser zeloso Glória a com a Deus, casa do Senhor. Pai. Aleluia. Mas vocês vão me dizer: a casa de Deus é o teu corpo, é o templo do Espírito Santo. Mas aqui é uma casa de oração, também é a casa de Deus, onde todas as casas de Deus se reúnem para glorificar o Senhor e adorar o Senhor. Glória a Deus. A igreja é a casa de oração, o lugar que nós temos que ter zelo. Glória a Temos que ter Deus. cuidado, Em nome de Jesus, Senhor. temos que respeitar, Em nome de Jesus, Pai. temos que cuidar. Não é, irmã Clani? Adoro limpar, eu adoro ver a irmã Clani. Ela limpa com Em amor. nome de Jesus. Porque não é para mim que ela está limpando, e se é para mim, é porque ela é serva, ela compreendeu a vontade do Senhor. Quando a gente limpa a casa para os irmãos, para agradar aos nossos irmãos que vão chegar e encontrar uma casa limpa, uma casa em ordem, não vão encontrar algo feio. Em nome de Jesus, Senhor. Porque até mais vocês não dão muita voz para enfeite, gente. Eu sou grosso mesmo, sou meio, né, sabe? Mas eu vou dizer para você, eu fico feliz quando as irmãs vêm aqui, irmã Aline, enfeita, tem esse zelo, esse cuidado. Sabe por quê? É para Deus primeiro. Aleluia. E para mim também. Glória a Deus, Senhor. Irmão de vocês. Em nome de Jesus. Sabe, meus irmãos? Glória a Deus, Pai. Amar o próximo é amar a Deus. É mandamento do Senhor. Glória a Deus, Senhor. Então nós temos que ser zelosos. Jesus está mostrando aqui, temos que ter zelo pela casa do Senhor, temos que manter a ordem. E nesse momento Jesus usou de força. Foi até explosivo. Foi. Irai-vos, mas não pecai. Mas Jesus não pecou, ele estava pondo ordem na casa do Pai dele. Amém. É verdade. Então há momentos que temos que agir com pulso firme, sim. Glória a Deus, Senhor. Mas para isso temos que orar, para saber como agir em cada Glória a situação. Deus, Senhor. Agora nós vamos para Em nome de Jesus. 2,16. Deixa eu ver uma coisa aqui. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que foram várias formas de Jesus agir. Várias formas de Jesus Glória a Deus. Jesus estar agindo e respondendo e estar